não devemos ser só ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes, né? Então, nós ouvimos, né? Nós dizemos que conhecemos um Deus, dizemos que sabemos sobre Deus, né? Então, isso é ser ouvinte. Nós ouvimos a palavra de Deus de várias formas, né? Seja por mensagens, seja por pessoas que nos pregam a palavra de Deus, né? Nós ouvimos pregações, nós colocamos, ligamos um áudio, né? E estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós somos ouvintes da palavra de Deus, das Escrituras, mas nós devemos não só ser ouvintes, mas praticantes. Eis a diferença, né? Há muita diferença, né? Vamos dizer assim, se eu disser que eu escuto a palavra de Deus, né? É uma forma, né? Eu escuto. Mas quando eu digo que eu ouço, né? É mais profundo. Se eu disser que eu leio as escrituras, né? É uma forma de se dizer. Eu leio as escrituras. Agora, se eu disser que eu medito, não é mais profundo? Então, se eu disser que eu pratico a palavra só pelo ouvir, só, né? Sendo ouvinte, então não tem profundidade, né? Eu posso dizer, geralmente, né, se falarmos com as pessoas sobre Deus, sobre fé, o que que elas vão dizer? Não, mas eu tenho um Deus, eu acredito em Deus, mas eu tenho fé, mas eu sigo uma religião, eu vou num lugar nem outro, eu cumpro uma crendice, um ritual, né? Eu tenho minha fé aqui, né? Eu professo uma fé, então a pessoa diz, né? Ela diz, mas cadê a profundidade do que ela diz? Cadê o praticar do que ela diz? Então, eis a diferença. É como se eu contemplasse uma árvore e não visse os seus frutos, e não contemplasse os seus frutos. Tem muita diferença. Eu vejo uma árvore frondosa, bonita, toda verde, linda, até com flores, mas cadê os frutos? Cadê a profundidade da árvore, né? Então, eis aí a diferença de eu, de eu falar que eu creio em um Deus, que eu tenho uma fé, que eu sigo uma religião, né, que eu cumpro os mandamentos de certa forma, eu digo que eu obedeço a palavra, né? Mas esse obedecer da palavra, eu preciso saber o que é obedecer os mandamentos de Deus em verdade, né? Que obedecer os Deus a palavra de Deus em verdade é eu praticar. Para mim agradar a Deus, eu tenho que ter fé e acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que nele crê. Então, se eu só disser eu acredito em Deus, será que tem profundidade o que eu estou dizendo? Se eu falar tenho a minha fé aqui, a minha religião, eu, eu obedeço os mandamentos de Deus aqui de certa forma, será que tem profundidade nas minhas palavras? Ou eu tenho que praticar para ver a profundidade, para conhecer, né, o meu Deus em profundidade, em altura, em largura e comprimento, né? Então, a palavra de Deus é, é a cabeça, né? É onde vai descer o conhecimento sobre mim, porque a cabeça de Cristo, que vai formar a sua igreja, né? É ela que vai conduzir o ser. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Mas que igreja? Não é igreja, lugares, templos, que se refere a essa palavra. Se refere àquela pessoa que vai começar a meditar nas Escrituras. Então, Cristo é o cabeça dessa igreja, que vai ser construída pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é verbo, então ela vai se encarnando. Então, Cristo, o cabeça da igreja, vai trazendo conhecimento, vai formando o corpo dele na pessoa que pratica a palavra. Perceberam a profundidade e a diferença no fato de eu só dizer eu creio em Deus, eu tenho fé, eu sigo uma religião, eu, eu compro um ritual, uma crendice, não adianta. Eu tenho que dizer que eu tenho fé e saber o que é fé. Eu tenho que dizer que eu creio em Deus e saber o que é crer. Eu tenho que falar sobre Deus e saber quem é Deus. Porque senão não tem profundidade. É só de boca, é só de lábios,
Cadê a profundidade do que eu falo? Eu só vou conhecer a profundidade quando eu praticar, eu edificar um altar ao meu Deus, ficar ali no secreto para conhecer o que está no secreto, porque Deus, o meu Deus, ele está no secreto, ele fala, já está escrito: tu quando orares, entra em teu quarto, em teu aposento, e fechando a tua porta, teu pai está lá no secreto, está lá nas escrituras, encarna ele, né? E ele vai trazer para você o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, nem chegou no coração humano, ele vai trazer para aqueles que meditam, aqueles que praticam, que ficam ali nesse altar, edificando um altar em si mesmo, né? O edificar um altar é quando eu quero conhecer o meu Deus, eu paro, eu silencio um pouco meu ser humano, meu ser físico, para conhecer o meu Deus em profundidade, em comprimento, em largura, em altura, né? Construindo a estatura espiritual de Cristo em mim, porque Ele é o cabeça da igreja, né? Conhecendo a mente de Cristo, me transformando pela minha renovação de mente. Eu só posso ser transformada, retirar tudo isso aí que puseram no meu conceber de ser humano, que Deus é isso, que ter fé é aquilo mais outro, que crer em Deus é de uma forma, que você tem que ir para a religiosidade, que você tem que ir para as crendices, que você tem que praticar rituais, e demais sacrifícios e coisas que, né, vão se falando por aí, colocando em nossas mentes. Não. A gente vai chegar ao real conhecimento de quem é Deus, do que realmente é fé, do que realmente é crer, do que realmente é ouvir a palavra e a praticar. Quando Deus vai me conduzindo com as suas mãos fortes e seu braço estendido, dia após dia, nesse meditar, nesse quietar do meu ser, quando eu silencio tudo isso que ficou implantado ali na minha mente, Deus vai retirando, 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 porque eu vou sendo feita pelas mãos dele, para que ele habite em mim, senão ele não vai habitar. Ele não habita em templos feitos por mãos de homem, nem aceita a aparência humana. Eu tenho que ser feita pelas mãos fortes e seu braço estendido, como está escrito, com mãos fortes e braço estendido tirou o povo do Egito. Então eu começo a praticar. Quando eu acredito naquilo que Deus vai me conduzindo, o Deus das Escrituras, o Velho Testamento e o Novo, nesse fato que eu estou nascendo de novo, da água e do Espírito, para ver o reino, nascer de novo, para entrar, nascer da água e do Espírito. Então eu começo a praticar. Aí eu vou receber o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, nem chegou no coração do humano, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que ficam ali com Ele, querendo ter o temor de Deus, conhecê-lo em espírito e em verdade, praticando a palavra. Dica Sul e Namor Hefstefs.